Fala galera do Legião Somos, tudo jóia pessoal? Bem-vindo a mais um Resposta aos Inscritos. Antes de mais nada, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de deixar a sua pergunta também para nos próximos vídeos estar respondendo para vocês, beleza? Vamos lá então, hoje começando com a pergunta do Juliano Nayara Júnior, beleza Juliano? Show de bola, boa noite. Ale, os suplementos Vitagold potenciado e Orozol têm os princípios bem parecidos. Qual suplemento é o melhor? Obrigado. Juliano, eles são parecidos, porém a concentração é diferente, tá? O Vitagold, ele tem algumas coisas a menos, tá? Porém, as vitaminas do Vitagold potenciado, ele é bem mais concentrado do que o Orozol, tá? O Orozol tem algumas outras coisas, como colina, tá? Vitamina K3, né? Então, cara, eu falaria o que para você? Se você for suplementar, você usaria o Orozol. Se for para tratamento, questão de debilidade, recuperação de doenças, eu usaria o Vitagold, tá? Por causa da concentração do Vitagold ser bem maior, tá? Se você olhar na bula dele, ele é bem mais concentrado nas vitaminas que ele tem. Beleza? Mas pelo que eu vi, os dois suplementos são muito bons, tá? Vai aí realmente da condição da sua ave, tá? Para que você quer, beleza? Um grande abraço então. O Everton Lima, beleza Everton? Ale, boa noite, beleza? Me tira uma dúvida, da onde surgiu o canto grego mole com virada caratingas? Tá, seguinte Everton, esse canto grego mole até onde eu sei, tá? Ele é de uma cidade de Minas Gerais chamada Caratinga, tá? E o tipo de virada Caratinga que fala é o tipo de virada que os pássaros apresentavam nessa região aí de Minas, tá? Lembrando que a cidade de Caratinga também tem uma reserva, tá? Que é como se fosse uma estação de conservação natural. E esses trinca-ferros desse tipo de canto grego mole, né, apareceram nessa região com esse tipo de vocalização, beleza? Por isso que fala aí tipo de virada Caratinga, que é exatamente dessa cidade de Minas Gerais aí. Fechou? Um grande abraço então. O Israel Elias, beleza Israel? Vamos lá. Posso bater o arroz cru sem cozinhar no liquidificador até virar uma quirela e dar para eles? Sim, é exatamente isso, é cru, tá? O arroz integral, beleza? Você pode dar para eles sim como uma quirela, beleza? Um grande abraço então. O Pedro Feitosa, beleza Pedro? Boa noite, Ale. Amigo, sou leigo e ignorante na reprodução de trinca. Tenho uma fêmea e não tenho um macho. Meu amigo tem um trinca muito top. Gostaria de saber se posso aprontar a minha fêmea aqui em casa e levá-la na casa dele quando estiver levando palha para o ninho. Você acha que dá certo a gala assim? Não, não dá certo a gala desse jeito, tá? Porque primeiro a sua fêmea precisa de acasalar com esse trinca-ferro macho e o macho também precisa de acasalar com a sua fêmea, tá bom? Se você levar a sua fêmea levando o capim para o ninho lá, por exemplo, chega lá e você soltar com esse macho para galar, tanto o macho quanto a fêmea não estão acasalados, isso pode dar uma briga feia aí, tá bom? Então não é assim que se faz manejo de reprodução de trinca-ferro. Você vai ter que ou levar a sua fêmea para lá, ou trazer esse trinca-ferro para sua casa, deixar eles acasalarem primeiro, aí quando ela estiver pedindo gala para ele, sem ser gala falsa, e ele estiver pronto, tá? Estiver realmente dando corrichada para ela, tudo enfemeado, aí sim você faz a gala, tá? Não funciona você levar, por exemplo, sua fêmea tá aprontando na sua casa com o canto de outro trinca, por exemplo, você traz esse outro e já coloca de cara. A não ser que ele não cante, ela ache que seja o outro, mas isso dificilmente vai ser um negócio bom para você fazer, tá bom? Então não aconselho não, fechou? Um grande abraço então. O Serginho Nunes Pirou, beleza Serginho? Vamos lá. Amigo, meu trinca puxa a unha às vezes, até sozinho no caso, sem estar cantando de cara com outro trinco. O que pode ser? Serginho, pode ser uma mania que o seu trinca-ferro tem, tá? Você já viu cachorro, às vezes? Tem cachorro que costuma correr atrás do rabo, ou tenta morder o rabo, ou fica nervoso, faz alguma coisa. Às vezes os pássaros, eles desenvolvem manias também, tá? Ou às vezes ele foi de cara com outro trinco uma hora, bicou a unha, tá? Teve algum comportamento, alguns às vezes puxam o rabo, não sei se você já viu, eu já vi passarinho que puxa o rabo, bica o rabo, fica segurando o rabo. É uma questão simplesmente
um vício que o pássaro pega, tá? É um vício de comportamento que ele pega. Mais ou menos assim, como um ser humano, por exemplo, tá meio ansioso, ou tem gente que rói unha, não tem? Tem gente que fica batendo na mão assim. Às vezes o pássaro tá por causa de raiva ou de ansiedade, alguma coisa, tá? Ou até por um certo comportamento ele pode desenvolver esse tipo de comportamento, tá? De ou bicar unha, ou segurar a pena da asa, ou segurar a pena do rabo, tá? Alguns mordem puleiro, outros mordem bebedor, outros jogam um potinho da vitamina, porta-vitamina no chão, tá? Eu tenho um trinca-ferro aqui em casa, você não pode pôr ração para ele no porta-vitamina de jeito nenhum. Se você colocar, ele arranca. Enquanto ele não arrancar e jogar no chão, e pode ficar um ano sem, tá? É uma mania do pássaro, é algo que ele desenvolve, tá? Então, assim, o que eu falo para você, cara? Tenta passar um amargante, tá? Aquele Piusana Papic, você joga no pé dele, tá? Só no pé, hein? Não vai jogar no olho do bicho. É no pé dele o amargante, tá? Principalmente quando ele estiver fazendo bastante esse tipo de comportamento. E aí, quando ele pegar, que ele sentir o amargo, começar a sentir aquele amargo, com o tempo, quando você fazendo esse comportamento, provavelmente ele vai parar com esse tipo de comportamento, tá? Mas aí você sempre observa na roda, quando você levar, quando você puxar, sobre qual condição que ele começa a fazer isso, tá? Se é quando você chega muito perto, se é quando você deixa ele quase encostado, tá? Você observa para que você consiga fazer um manejo que evite, tá? Que ele apresente esse comportamento. Você vai ter que observar a sua ave, tá bom? Pela observação você vai perceber o que está ocasionando esse tipo de comportamento, tá? Qual vamos dizer assim, que tipo de situação que desencadeia isso nele, beleza? Um grande abraço então. O Matheus Anthony, beleza, Matheus? Vamos lá. Oi, Ale, tem um caboclinho e após a muda ele voltou pardo. Você saberia dizer se isso é normal? Sim, amigo, tá? Isso daí se chama plumagem. Em alguns pássaros, eles desenvolvem uma plumagem específica reprodutiva, tá? No caso do tizil também, às vezes ele fica preto, depois ele fica pardo, tá? E alguns pássaros também, como muitos caboclinhos aí, eles têm uma plumagem de reprodução, que a gente chama. Passou o período de reprodutivo, eles voltam à plumagem normal, tá? Isso é totalmente normal. Provavelmente aí em setembro, quando começar a temporada de reprodução, ele volta com aquela coloração dele reprodutiva, fechou? Um grande abraço então. O Ednilson Guerra, beleza, Ednilson? Vamos lá. Boa noite, tudo bem, Ale? Moro em São Paulo e a água sai muito gelada da torneira. Posso dar assim mesmo ou posso misturar água morna? Não, Ednilson, você dá água normal da torneira, porque a água torneira é a água na temperatura ambiente, tá? O problema é você dar água realmente gelada para o pássaro. A água é em torno de 15 graus, tá? Não tem problema para o pássaro, porque é uma água que eles vão encontrar mais ou menos nessa temperatura em qualquer riacho, em qualquer cachoeira, tá? Borda de mata, mesmo no calor, nessas regiões, águas aí de cachoeira, costumam ser águas bem geladas, em torno de 18, 17 graus, tá? Então não tem problema. O problema é temperaturas abaixo aí de, por exemplo, 3, 4 graus, aí você pode ter algum problema, tá bom? Porque você tem que sempre ver a temperatura do ar. O pássaro está respirando uma água numa temperatura, tá? E essa água, se estiver muito baixo, pode dar sim um choque térmico, tá? E aí desenvolver rouquidão e etc. Mas nesse sentido que você está falando, não, pode dar tranquilamente, fechou? Um grande abraço então. O Donizete Souza Rodrigues, beleza, Donizete? Boa noite, Ale. Você acredita na sexagem da agulha? Não sei se você já viu falar, algum criador mostra no canal. Tá, eu já ouvi falar assim, inclusive tinha um amigo meu que comentou comigo que faz isso daí. Isso daí chama sinestesia, tá? Sexagem através da anilha, tudo. Da agulha, né? Eu já vi mulher grávida, né? Tem gente que faz tudo. Eu particularmente não pratico, tá? Eu tinha um amigo meu uma vez que me deu também um negócio desse para fazer e na minha mão não funcionava de jeito nenhum, tá? Então, eu não vou entrar aqui em temas, mas todo mundo sabe, eu sou evangélico e não creio na sinestesia como uma ciência não espiritual, tá? Então,
Eu não pratico, mas eu sei que algumas pessoas fazem, né? E elas dizem que funciona, tá bom? Um amigo meu uma vez foi fazer comigo, na mão dele funcionava, quando eu peguei na mão não funcionava, tá? E ainda ele fez um comentário comigo, ele falou, ó, você deve ser um cara meio tipo assim, né? Não falou o quê, mas ele falou, mas porque com você não funciona. Então, pra mim tem a ver com alguma coisa na questão espiritual, fechou? Por isso eu não pratico esse tipo de coisa, de agulha ou de pendão ou de figuinha, etc. Fechou? Um grande abraço então. O Pedro Feitosa, beleza, Pedro? Vamos lá. Ale, vi em um dos seus vídeos que você é muito melhor que muitos trinca-soltos. Aí sim, canta muito, kkk. Me responde, o que diabo é o canto boca mole boi? Tá, o canto boca mole boi, ele nada mais é do que uma variação de canto de trinca-ferro, tá? É um canto aí parecido, lembra um pouco o currucutil, tá? O currucutil boi, porém é um canto mais lento, tá? Um canto que tem as notas aí, vamos dizer, mais arredondadas, sem estar aquela marcação seca de uma nota com a outra, tá? Então, basicamente é isso, é simplesmente uma variação de dialeto de trinca-ferro. Fechou? Um grande abraço então. O Eloy Barbosa, ele está perguntando assim, Ale, qual o seu manejo para trinca-ferro de torneio? Tá, Eloy, é o seguinte, cara, para trinca-ferro de torneio não existe um manejo padrão, tá? Vai depender do tipo de trinca-ferro que você tem. Atualmente eu não estou participando muito de torneio devido a tempo, cara, não consigo tempo, principalmente o domingo é um dia muito complicado para mim, eu tenho muito compromisso. Então não tenho participado de torneios, cara. Mas assim, o que eu posso falar para você? Quando eu participava, você vai ter que ver o tipo de trinca-ferro que você tem na mão, tá? Se você tem um trinca-ferro seco, tá? Um trinca-ferro que não vai bem com fêmea. Se você tem um trinca-ferro que vai bem com fêmea, mas sem você deixar muito junto, tem que ser só escutar o chamado da fêmea, tá? Para ele ficar acasalado. Vai ter um outro manejo de trinca-ferro que você vai ter que às vezes deixar o trinca dormir um dia antes com a fêmea. Tem trinca que você pode deixar ver a fêmea, tem trinca que você não pode deixar ver a fêmea, tá? Então, cara, cada trinca-ferro é uma realidade. Você vai ter que realmente testar os manejos que você tem pro trinca-ferro, tá? Em casa, cara, o que eu costumava fazer, né? Pelo menos assim, ó, Billy Graham, cara, ele é bem seco, tá? Na questão de fêmea, cara, ele não pode ficar, por exemplo, colado na fêmea, que ele passa um pouco, ele choca, tá, na fêmea. Mas se você deixar de longe, ele fica de boa, entendeu? E aí você até pode mostrar para ele, tipo assim, uns 10 minutos, um dia antes do torneio, entendeu? Mas não mostrar no dia que você vai puxar, entendeu? Senão ele não rende bem, ele fica meio que choco. Mas esse é o manejo dele, tá bom? O trinca-ferro você vai ter que testar o seu trinca. Você vai ter que começar a puxar o seu trinca-ferro, fazer o teste, colocar com fêmea, mostrar para a fêmea, deixar ele só ouvir a fêmea, ou senão você deixa só aquela janelinha para ele ver ali do lado da fêmea um dia antes. Você pode deixar uma semana ele vendo e puxar. Você vai testando a qual manejo o seu trinca-ferro responde bem. Não existe assim um manejo, faz esse manejo que esse manejo funciona. Não, cada trinca-ferro vai ter uma resposta diferente, tá? E aí você vai ter que também testar fêmeas nele. Por quê? O trinca-ferro, o que ele rende às vezes com uma fêmea que ele gosta, é totalmente diferente do que ele rende com uma outra fêmea. Mesmo que ele esteja casado com a fêmea. Existem fêmeas que os passarinhos gostam mais, tá? Existe passarinho que gosta daquela fêmea que é mais quente, existe passarinho que gosta daquela fêmea que é mais fria, tá bom? É uma fêmea que não fica ali pedindo gala, marchiando, tal, fazendo aquele tropé. Ele prefere uma fêmea diferente. A fêmea só dá um chamado, dá aquele tinido, etc. Então você vai ter que ver qual tipo de fêmea que o seu trinca-ferro gosta e também qual tipo de manejo melhor para mexer com ele, tá bom? Pessoal, vou ficando por aqui então. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Curta, inscreva-se, compartilhe e deixe sua dúvida que assim que possível estarei respondendo para vocês. Valeu!